Olá, meu nome é Ive Juden Snyder e hoje nós vamos conversar a respeito de pesquisa acadêmica, em especial a respeito do uso do Google acadêmico para a gente poder elaborar o nosso referencial teórico. Como vocês devem lembrar, a gente já conversou a respeito da introdução, a gente já falou sobre problema, hipótese e objetivos, e hoje, então, a gente vai começar a discutir como é que, afinal, se constrói o referencial teórico. O referencial teórico, ele é toda a teoria que dá sustentação para o problema e para a hipótese de trabalho. Em geral, o referencial teórico, ele reúne os trabalhos anteriores que foram feitos sobre o tema, uma revisão bibliográfica das pesquisas similares, a gente investiga os autores e as teorias que podem explicar o fenômeno que a gente está estudando. É interessante também a gente refletir a respeito das controvérsias que surgiram na investigação desse fenômeno investigado, em especial autores que têm opiniões contrárias ou conflituosas, e o referencial teórico, ele também inclui quais são as perspectivas futuras para os estudos e pesquisas a respeito do objeto, do fenômeno que a gente está investigando. Como é que a gente seleciona artigo na internet? Bom, o que existe de fonte bibliográfica? A gente tem livros, nós temos dissertações, que são trabalhos de conclusão de mestrado, a gente tem os periódicos científicos, que são também chamados de artigos de revistas acadêmicas, e é importante também não confundir com artigos de revistas de massa, né? A gente tem as teses, que são os trabalhos produzidos em programas de doutorado, e a gente também tem anais de encontros científicos, que é quando vários pesquisadores se reúnem para apresentar trabalhos e resultados de pesquisas recentes. Vamos relembrar, esses artigos científicos, eles são publicados em revistas especiais e eles passam por pareceristas e revisores. Eles têm um processo, né, desde a elaboração até a divulgação, bem diferente daqueles artigos de revistas, né, de grande escala. Bom, são vários os sistemas de busca de trabalhos na internet. O mais conhecido, o mais utilizado é o Google Acadêmico. Eu coloquei aqui o link para você poder acessar. E o Google Acadêmico é uma plataforma que reúne trabalhos do mundo inteiro e das mais diversas áreas. A possibilidade, a probabilidade de um trabalho indexado, né, publicado no Google Acadêmico, ser um trabalho acadêmico é grande, tá? É diferente, por exemplo, de você fazer uma busca na internet sem estar no Google Acadêmico, porque aí você vai entrar em contato com uma série de outras publicações que não são exatamente acadêmicas. Então, você usar o Google Acadêmico restringe a quantidade de publicação que você vai acessar, e essas publicações, elas são, têm as características que você deseja e que são necessárias para um trabalho acadêmico. Uma coisa que é importante é o seguinte: quanto mais específico você for na sua busca no Google Acadêmico, melhores os resultados que você vai conseguir. Então, por exemplo, se você fizer uma busca no Google Acadêmico com a palavra educação, vai surgir tudo que você possa imaginar a respeito de educação. Se você, por exemplo, falar em educação no período da pandemia, você já vai ter um número menor, né, de publicações e de artigos sobre o tema. Se você falar a respeito de disponibilidade de tecnologia na educação durante a pandemia, você vai ter um número mais restrito ainda de artigos. Eu fiz uma busca aqui no Google Acadêmico, eu coloquei efeitos da pandemia na educação. E dei um enter, e então aqui eu tenho as primeiras entradas do Google. Deixa eu explicar para vocês uma coisa.
Se vocês olharem aqui no canto esquerdo, vocês vão ver que a gente pode escolher o período de tempo que a gente quer para acessar os artigos escritos em que período de tempo. No caso dos efeitos da pandemia, a pandemia aconteceu em 2020. Então, não adianta, né, eu começar a fazer a pesquisa a partir de 2010, porque não vai surgir nada de interessante, ou pelo menos nada de tão importante para a minha pesquisa. Então, é importante quando você fizer essa seleção, você já escolher um período de tempo que seja adequado. Você também pode fazer a pesquisa em qualquer idioma. Para as pessoas que são fluentes em inglês, francês, espanhol, é interessante porque isso abre, né, novas alternativas de bibliografia, novos autores inclusive, pesquisas em realidades diferentes da nossa. Se vocês olharem aqui, aqui é uma entrada, né? Então, é coronavírus educação, análise dos impactos assimétricos. Existe uma série de recursos que o Google oferece para a gente e que a gente pode usar a partir aqui dessa entrada. Eu vou mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, a gente tem uma série de recursos que o Google oferece e que podem ajudar muito a pesquisa da gente. Se vocês olharem aqui, aqui está a entrada do artigo, aqui está escrito citar. Se a gente clicar aqui, vai aparecer uma aba onde a gente tem a maneira de fazer a referência segundo 3 critérios. A gente sempre, pelo menos, né, na maioria das universidades brasileiras, a gente utiliza a NBR 6023, que é a norma da BNT. Então, quando você clica em citar e escolhe aqui NBR 6023, você vai ter a maneira como você vai referenciar esse artigo lá no final do teu texto. Isso daqui é 100% seguro? Não. Eu sugiro que você sempre cheque isso com outras formas de referência bibliográfica que a gente vai falar em outra oportunidade. Mas é um bom indício, é um bom começo para você fazer a referência. Aqui eu aumentei, eu dei um zoom naquela entrada que a gente falou a respeito da citação, que está logo aqui embaixo, o citar. Que outras informações que o Google oferece para a gente? Ele diz, por exemplo, quantos autores ou quantos artigos citaram esse artigo que a gente está acessando. O que isso significa? Que quanto mais pessoas acessaram o artigo e citaram o artigo, mais relevante provavelmente ele é para a área. Então, essa é uma boa indicação, né, para você acessar artigos que são frequentemente acessados e citados por outros autores. A gente também tem aqui uma aba de artigos relacionados. Então, se você quiser acessar artigos cuja temática seja parecida com essa do coronavírus educação, análise dos impactos assimétricos, você pode clicar ali. E uma coisa que pouca gente utiliza, existe aqui uma abinha da entrada do Google Acadêmico que diz o seguinte: todas as versões. Por que isso é importante? Muitos artigos, o acesso deles não é público. Para que você possa acessar o artigo, para que você possa acessar a revista, você tem que ter uma assinatura. Essas assinaturas são extremamente caras. E as universidades é quem tem recursos para fazer a assinatura dessas revistas. É muito raro uma pessoa física, né, fazer a assinatura de uma dessas plataformas, porque realmente é fora, não faz muito sentido, né, gastar tanto dinheiro numa assinatura. Quando você clica aqui, todas as versões, você vai ter as versões do artigo que foram
publicadas em várias plataformas. E muitas vezes, um artigo que está numa plataforma cujo acesso não é público, quer dizer que você tem que pagar, você às vezes encontra esse artigo em outra plataforma de uma maneira gratuita. Então, é sempre bom você olhar todas as versões existentes. Finalmente, vou dar algumas recomendações para vocês. Deem prioridade para publicações que estejam indexadas em portais científicos. Por exemplo, a Scopus, a Web of Science, o ResearchGate. O fato do artigo estar indexado lá significa que essa publicação é considerada boa pela plataforma. Então, já é uma indicação de qualidade para você. Procure sempre publicações que estejam associadas à universidade. Existe uma garantia maior de que essas publicações elas sejam resultados de pesquisa, né? Então, por exemplo, se você tem revistas ligadas à Unifesp, revistas ligadas à Unicamp, à USP, o fato de existir esse vínculo é também um indicador de qualidade. Uma outra sugestão é você priorizar as teses de doutorado ao invés das dissertações de mestrado ou das monografias. E por quê? A monografia é uma pesquisa feita por um aluno que está se graduando. A dissertação, ela é feita por um aluno que está fazendo mestrado, que é uma primeira etapa da pós-graduação. A tese de doutorado, ela já é realizada por alguém que está fazendo pesquisa há algum tempo. Então, se houver a possibilidade, priorize as teses de doutorado ao invés das dissertações e das monografias. E é sempre bom consultar a bibliografia dos artigos muito citados. Então, se você tem um artigo, se você está fazendo a pesquisa e encontra um artigo que foi muito citado, vale a pena você entrar nesse artigo e olhar a bibliografia desse artigo para ver se existe alguma coisa que te interessa. Como é que a gente inicia a pesquisa bibliográfica? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar os artigos que a gente acha que são interessantes e depois organizar esses artigos sob a forma de uma árvore de pastas no nosso diretório. Por que é importante organizar? Se você tiver um sumário, né, se você tiver mais ou menos um índice do que você pretende escrever, você vai organizando essas pastas de acordo com os capítulos ou as seções. Eu costumo, inclusive, organizar pasta, vamos supor que eu esteja falando de um detalhe do meu tema. E aí, em relação a esse detalhe, eu vou abordar 4 ou 5 conteúdos. Eu vou abrir uma pasta para cada um desses conteúdos e vou colocar nessa pasta os artigos pertinentes à discussão daquele conteúdo. Isso ajuda muito na hora da gente começar a elaborar o texto escrito. É importante também vocês lerem atentamente os artigos, marcando os trechos que vocês consideram mais importantes. Vocês vão ver que na nossa próxima conversa, essas anotações, essas marcas que vocês fizeram nos textos, elas vão ser importantes na hora de você começar a elaborar o texto. Bom, a gente diz, e eu falei para vocês anteriormente, que o problema de pesquisa e a hipótese de trabalho e os objetivos, eles são o sistema nervoso da nossa pesquisa. O referencial teórico é o esqueleto que vai permitir a sustentação e a movimentação da pesquisa. Não dá para você fazer uma pesquisa sem ter um problema, claro, uma hipótese de trabalho, e também não adianta fazer uma pesquisa sem ter os objetivos muito claros, mas se você não tiver um referencial teórico, você não consegue caminhar. No nosso próximo encontro, a gente vai estudar as formas de construir o texto do referencial teórico. Então, a gente vai dar sequência ao que a gente começou a discutir hoje. Não esqueçam, em caso de dúvidas ou de sugestões, vocês podem escrever para este endereço de e-mail. E
na bio da nossa página, aqui logo abaixo da descrição do vídeo, você vai encontrar o link e a data da divulgação de um podcast que a gente fez a respeito desse tema que a gente conversou nesse vídeo. Eu realizei uma entrevista muito interessante com o professor Dr. Flamínio de Oliveira Rangel. Ele é o editor-chefe da revista Prometeica, da Unifesp, e ele é coordenador da plataforma de revistas da Unifesp. A gente conversou um pouco a respeito de revistas acadêmicas, de como se orientar nesse mundo, de como procurar um artigo para usar como base, de como procurar uma publicação para enviar um artigo nosso, enviar um trabalho nosso para publicação. Até a próxima.